Fala, produtores! E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Mais Sem Cabeça do YouTube versão 2.0. Hoje teremos review de Fumetsu no Anata, o anime que está mexendo com o psicológico de todo mundo, porque olha que anime. Caso você não esteja na plataforma do YouTube, o link está na bio, vai lá, venha assistir, venha ouvir de forma completa esse review desse anime maravilhoso, beleza? Agora, caso você esteja aqui no YouTube, nessa plataforma maravilhosa, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like, e porque assim, de uma certa forma, você me ajuda, né? E me incentiva também a continuar esse canal e a continuar esse trabalho tão gostoso que eu estou fazendo. Beleza? Então deixa seu like, seu comentário, me diz aí o que você achou do primeiro capítulo desse anime, porque, gente, tocou, hein? Nossa, manhã deixou o nosso coraçãozinho como? Bem que rasgado, moído, literalmente no primeiro capítulo, logo já no primeiro capítulo. Bem, mas bora pro segundo, porque no segundo, vamos dizer que não foi tão assim avassalador, mas foi bem chocante também. Beleza? Então, sem mais demora, bora lá! Bem, o anime começa já mostrando o nosso protagonista, né, seguindo em direção ao sul. Lembra que, bem, você já sabe da história do primeiro capítulo, né? Até porque a sinopse já do anime já conta como é que é o primeiro capítulo, beleza? Então, só recapitulando, ele tomou, ou no caso o lobo, tomou a forma do menino que havia morrido e agora ele tá seguindo a determinação, né, a última determinação no caso do menino, que era poder achar esse local florido, cheio de vida, com muita comida em abundância e também reencontrar, né, encontrar mais pessoas, né? Beleza? Esse foi um resumo assim do que aconteceu no finalzinho do primeiro capítulo, né? Então, o menino agora aparece caminhando em direção ao sul. Só que o menino, ele foi, no caso, essa esfera, esse poder todo, ele tem um conhecimento de uma pedra, tem o conhecimento de um lobo e só isso, né? De ser humano, do comportamento do corpo do ser humano, ele não tem absolutamente nada. Então, coisas acontecem. Como assim? Vou explicar. A princípio, ele não tem nenhuma noção do que o corpo humano consegue suportar. Então, na questão da nutrição, ele não sabe se deve ou não deve comer. Na questão também da sobrevivência. No caso, olha que interessante que eu super achei. Ele não sabe como o corpo humano, no caso, reage a certos obstáculos que ele encontra na frente. A gente consegue ver mais pra frente que ele morre diversas vezes. Aqui no caso, ele morre 6 vezes. Vocês têm noção do que é isso? Lembrei um pouquinho do Wolverine, né? Porque ele regenera, no caso, mas ele tem uma certa noção do que o corpo dele pode aguentar, né? Ele tem essa noção. Já o nosso menino aqui da vez, ele não tem essa noção. Então ele cai de vários picos, assim, literalmente. Ele meio que morre por falta de comida, nutrição, literalmente. Tipo, eu preciso beber água a cada 3 dias, o mínimo, assim. Senão o corpo, no caso, desfalece. Só que ele não tem essa noção, né? Que o corpo humano precisa de alimentos, senão, no caso, ele morre. E também ele não tem essa noção de tamanho, no caso, assim, de altura. Ele não tem essa noção. Achei interessante isso. Uma comparação muito interessante também que eu peguei nessa parte foi de ele agora, no caso, ele é uma criança. Ele tá no corpo de um menino grande, certo? Só que ele é uma criança, vamos dizer assim, né? Então, sabe quando você encontra um bebezinho, se você tiver parentes assim que sejam pequenininhos e tudo mais, né? Eles não têm noção da altura, né? Então você pega, às vezes, o seu sobrinho, tem uns sobrinhos, então coloca no colo, coloca no pescoço, joga pra cima e não tem noção de que se porventura ele vier a cair, ele pode se machucar. Então, fazer essa comparação é quase a mesma coisa, né? Ele não tem essa noção de que se porventura ele cair de um penhasco de 5, 10, 15, 20, 30 metros, ele pode vir a morrer. Só que para essa figura, para essa força, a morte não é nada, né? É literalmente só uma passagem de tempo. Olha só que loucura!
No caso aqui, a morte é uma passagem de estado. Então, já sabemos que o nosso menino aqui ele é imortal. Mas essas quedas, essas mortes ficam meio assim chocados, né? Mas é interessante. E também ele diz que a dor estimula ele a crescer, no caso. Conforme ele vai sentindo a dor, ele vai aprendendo também a como lidar, no caso, com essa dor, né? Então é muito interessante, eu lembrei também de Naruto, né? Eu acho que foi o Pen, né, que falou que para crescer você precisa sentir dor, né? É bem interessante nisso também, porque é aquela coisa, né, gente? Na vida, literalmente, ou a gente aprende com amor ou com a dor, né? Não tem muito outros caminhos, né? Ou pelo amor ou pela dor, né? Mas aí fica aí a reflexão também. E a trilha sonora é um caso à parte também, né, gente? Que trilha sonora maravilhosa. Mas aí seguindo a viagem, né? Ele enfim consegue chegar a esse Eldorado, vamos dizer assim, esse mar verde, né? E é lindo, é maravilhoso. Você fala assim, ai, acabou. Acabou o anime, ele chegou ali, pá, vai encontrar a menininha, né? A menininha, só que antes disso tudo, eis que aparece um urso enorme, gigante, assim. Ele tá meio que todo cheio de espinhos, assim. Eu acho que ele passou por alguma guerra. Alguém tentou machucar ele, matar ele, no caso, né? E ele tá meio que sanguentado também. Enfim, né? O menino não sabe falar. Muito mal correr, que tirar usar alguma arma ali, né? Vira comida, né? O urso pega ele, joga ele pra cima e ele acabou o anime? Não acabou o anime. Por quê? Esse que aparece agora, o nosso segundo personagem, que é a Mati. A Mati é uma menina normal, né? É uma menina que mora numa aldeia, cheia de vida, cheia de sonhos. Ela brinca, ela canta, ela conta história, ela inventa história. É uma menina com energia para dar, vender, jogar fora e multiplicar, enfim, ela tem muita energia, né? E ela sonha, olha só que interessante, né? Ela sonha em ser uma adulta, ela quer ter filhos, ela quer crescer, ela quer se tornar adulta, no caso, né? Ela até fala pros pais, nossa, quando que eu vou poder me tornar uma adulta, né? Aí os pais até brincam com ela, falando assim, olha, para você se tornar uma adulta, você primeiro precisa dormir mais de 3.000 horas de sono, luas no caso, e parar de fazer xixi na cama também, né? Então isso é muito bonitinho, né? E aí ela comenta que a vizinha já se tornou uma adulta e tudo mais, enfim, é uma criança extremamente carismática, né, e fofinha, uma gracinha. Então a gente começa a pensar, caramba, como é que a autora vai fazer com que a nossa alegria vá por ralo abaixo, né, literalmente, né? Eis que em determinado momento, né, surge a notícia que haverá um ritual e que por muita coincidência aquela aldeia foi escolhida para se cumprir esse ritual. E o ritual nada mais, nada menos é que se pegue uma criança, né, virgem no caso assim, pura, e que ofereça ela para um determinado senhor lá, né, que no caso é um espírito, né, ela será sacrificada, né, e aparecem 3 crianças, no caso nós temos a Mati, as 3 irmãzinhas mais nova e um bebê, e no caso, infelizmente, bem, vocês ouviram, né, que houve uma queda aqui, né, queda, nada muito grave, né, entre os mortos e feridos tá tudo certo, por aqui tá tudo certo, mas voltando pra nossa história, né, a menininha, né, infelizmente a Mati, ela é escolhida por essa anciã para se tornar o sacrifício que trará abundância para a aldeia de forma geral, né, infelizmente ela fica tipo, meio que tá, né? Ela não entende a princípio e tudo mais, né? Só que quando ela é levada para casa e os pais, enfim, conseguem chegar a ela um pouquinho mais, né? Sair daquela roda cheia de gente, né? Ela fica sabendo que ela será morta, né? Ela até fica tipo, nossa, por que todo mundo tá me batendo palmas para mim, né? O que eu fiz de tão especial, né? Enfim, a menina fica chocada, como assim? Vão me matar, e os meus sonhos, por que você... Aí ela fala pra uma menina, que no caso ela meio que vai ser a segurança, né, vai levar ela até o pico do morro, né, ela vai fazer a escolta,
E ela fala pra essa menina, nossa, mas por que você vai tirar a minha vida? O que eu fiz pra isso acontecer e tudo mais, né? E ela fala que ela foi escolhida e só acabou, é isso. E no caso, a Mate, ela até conjura assim a ideia de fugir. Só que aí essa menina fala que se porventura ela vier a fugir, nós vamos pegar a sua irmã mais nova. E aí ela fala, tá, mas se a minha irmã mais nova fugir, aí essa outra menina vai e fala, vamos pegar quem não pode correr, que no caso é a Bebê. Aí ela fica, caramba, olha que loucura, né? Ela então toma a difícil decisão de se deixar levar. É essa literal situação. Ela se deixa levar e ela aceita aquilo e vai em direção à morte, literalmente, né? Até o pai dela fala, você tem que se comportar. É isso, né? Fazer o quê? Não podemos ir contra as leis, né? Então é tão chocante que a gente fica revoltado também com os pais, também com o restante dos cidadãos, vamos dizer assim, mas é a lei, então é algo que traz aquela revolta, sabe? Então, chocante. E então, né, no dia seguinte começa a caminhada. E aí a gente pensa, né, nossa, vai finalizar assim? Caramba, que tristeza, né? Mas tudo bem, segue o baile, vamos dizer assim, né? Esse anime tem essa coisa, né, de segue, não importa o que tá acontecendo, tem que seguir, tem que dar continuidade, né? E aí nesse exato momento, lembra que lá atrás apareceu uma menina que, vamos colocar assim, que a irmã mais velha dela, como se fosse uma babá dela, né? Ela surge do nada com uma flecha muito mal jogada, mas era mais para poder causar um tumulto do que ferir, no caso, a segurança dela, né? E é nesse exato momento que a Mate, ela viu que aquilo aconteceu, algo aconteceu, ela literalmente se joga da carroça lá e ela desce o morro assim, tipo, vai! Que descida foi aquela? Ela desce o barranco como se não houvesse fim, literalmente, e vai. Aí, nesse exato momento, 2 seguranças tentam ainda correr atrás dela, só que é meio que difícil, né? Criança corre como se não houvesse amanhã. Pilha Duracell, literalmente, né? Pois bem, bem lá no finalzinho, ela acaba caindo num lago, e nesse lago, ela literalmente ela se arrepende meio que assim, por não ter conseguido ir, né? Porque seguir, no caso, as ordens do pai, né? Ela até pede desculpa pro pai, porque ela não conseguiu ser uma boa menina, né? Obediente e tudo mais, mas ela não conseguiu deixar os sonhos delas assim ir por água abaixo, né? E é nesse exato momento que ela acaba encontrando algo em comum. Ela encontra um olho. Gente, essa cena, que incrível, né? É absurdo. Nesse exato momento, ela encontra nada mais, nada menos quem? O nosso menino, que no caso foi meio que comido muito, assim, quase que 80% do seu corpo virou lanche, petisco para o nosso urso lá de cima, que eu gostaria muito de saber qual foi o fim do urso também, né? Será que teremos uma participação desse urso mais pra frente, né? Porque eu queria muito saber o que aconteceu com esse urso, porque ele estava muito machucado, muito. Então, aquilo era sangue, aquilo era suor, era lágrima, o que era aquilo escorrendo pela sua boca, pelo seu nariz e tudo mais, né? E tinha uns espetos também assim no corpo dele, então eu queria saber um pouquinho mais da história também do urso, né? Ele tava muito revoltado, né? Mas enfim, aparece o menino todo machucado, com as roupas todas rasgadas, literalmente com metade do rosto assim desfigurado, com as costelas todas assim expostas, enfim, aquele filme de terror trash, sabe? Pois bem, e aí há uma linda e apavorosa também regeneração estilo Wolverine ou qualquer outro filme da Marvel, da DC, que você possa imaginar. Que animação foi essa, né? E é nesse exato momento que aqueles 2 capangas, vamos dizer assim, estavam atrás dela, chega nesse exato momento e fica tipo, caramba, vamos meter o pé daqui. Eles veem aquela imagem, aquela regeneração acontecendo ali, e eles metem o pé, mas a menina permanece. Olha que legal essa menina, ela é muito inteligente, né? Sinceramente,
E aí ela vê aquela imagem toda acontecendo e ela fica tipo meio que de boa. E muito rápido, ela é muito inteligente. Novamente eu vou repetir, porque ela logo associa um inseto que ela pisou e esse inseto não morreu, ele meio que regenerou. E aí no caso ela logo mata. Você é imortal e pronto. O menino começa a andar, né, novamente, vamos dizer, relembrar que ele é imortal, né? Ele segue o rumo e ela segue atrás dele. Não, deixa eu ir junto com você. Se eu voltar pra aldeia, né, ferrou, né? Então ela só segue. Ele segue, ela segue atrás. Só que nesse exato momento, o que que acontece? Ela tá com fome, ele tá com fome, só que ele não sabe como exatamente se mover para procurar alimento. E aí é que começa a trajetória dessa amizade muito bonitinha, que ela sobe em cima de uma árvore, pega uma pera e aí ela vai dar para ele. Só que lembra que ele aprendeu lá com o menino como comer a pera, que é você pega, mastiga, mastiga, mastiga e faz frá com a boca? Pois bem, ele repete, no caso, o comando que ele aprendeu lá atrás quando ele era um lobo, né? Então ele come em forma de cachorro, né? No chão e tudo mais. E ela joga, sei lá, acho que mais 50 frutas que ele acabou comendo ali, né? Que ele chega a babar, assim, nossa, ele tá muito, tipo, ele tá com fome, né? Porque lembrando que ele não sabe como comer. Se passaram um bom tempo desde que ele saiu de lá da neve e tudo mais, né? Então, imagina a fome do menino, né? Então, depois de comer mais 50 frutinhas, sono, né? Todo mundo que come dá vontade de dormir, né? Então, pois bem, o menino vai lá, se deita como um cachorro e a menina também comeu um pouquinho, ela acaba se deitando ao lado dele, né? Ela tá cansada também. E ela acaba tendo um sonho, assim, um sonho não, um pesadelo com a irmã mais nova e a bebezinha também, na qual ela lembra que o ritual terá que ser cumprido, né? E ela lembra o que a menina contou pra ela, que se porventura ela viesse a fugir, eles pegariam quem não podia fugir, que no caso poderia ser a irmã mais nova do meio ou a bebê, né? Então é um terror assim, que pesadelo pra essa menina, né? Porque ela pensa, caramba, mas os meus sonhos, mas as minhas irmãzinhas, né? Então há uma dor muito grande pra ela, né? Que tinha tantos sonhos pela frente de se tornar adulta, de ter filhos e tudo mais, né? Enfim, ela acaba acordando no meio da noite e eu acho, nesse exato momento, ela tenta voltar, ela começa a caminhar. No anime não mostra pra exato qual direção ela tá indo, mas ela começa a caminhar. E aí o menino, no caso, passou-se um tempo, né? Ele acorda, desperta e vai atrás dela, né? Afinal de contas, começou uma amizade ali, né? Ele deu comida pra ela, né? Quer dizer, ela deu comida pra ele, né? Então começou uma amizade. E aí nessa caminhada, ela percebe que ele tá atrás dela, né? E ela vai soltando algumas frutas pra ele, ele vai comendo, 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 até que ele começa a se aproximar mais dela e ela joga que ela não é mãe dele. Tão bonitinha, né? E assim termina o nosso segundo capítulo. Gente, o que vai acontecer no próximo, gente? O que? Será que realmente, de fato, a menina será sacrificada? Será que o urso vai aparecer? Eu quero muito saber o que vai acontecer com esse urso. E tivemos um momento muito bonitinho também, na qual ela tenta ensinar ele a dizer obrigada. Que fofinho, gente. Sério, eu pensei que ele fosse falar alguma coisa, mas não rolou ali nenhuma dicção, assim, não foi nada, né? Mas é isso aí, gente. Obrigada quem tá escutando aí, valeu. Deixa aqui nos comentários o que você tá achando desses reacts, desse review, no caso, de Fumetsu no Anata e me diz aí o que você tá achando desse anime maravilhoso também, beleza? Se inscreve no canal, deixa seu like e me fala aí que anime, né? Que anime. Até o próximo capítulo e bora produzir!